Ok, voltamos novamente. Ah, Acredito aí que está audível. É o seguinte, nós estamos a falar do load balance, né? O load balance ele tem esta capacidade, né, de simplesmente pegar na quantidade de requisições que está a ser feita e distribuir por áreas ou por servidores. Ele vai saber qual dos servidores está disponível e qual dos servidores não está disponível, e desta forma ele vai conseguir distribuir essas requisições por parte dos usuários para os servidores, permitindo com que não tenha falhas no sistema. Nesse caso, o sistema não vai cair. Não tem como o sistema cair porque nenhum do sistema vai ficar sobrecarregado, porque a gente conhece o limite de usuários que nós temos, né? Conhecemos já a quantidade de usuários que nós temos e temos uma técnica de distribuição por servidores, que é o load balance. Ok. Mas mais adiante eu vou começar agora a explicar sobre algo. O load balance que nós vamos utilizar aqui especificamente, é o load balance por região. Entende? Nós vamos fazer um load balance por região. Por que por região? Eu já tinha dito sobre isso. Quer dizer, se nós tivermos um microserviço para transações, né, temos o microserviço da aplicação toda. Então, ele está dividido por transações, pagamento e não só. Tem várias outras funcionalidades que o aplicativo vai ter. Mas o nosso foco vai permitir com que cada sistema que tem uma alta demanda de acesso, nesse caso ele precisa de alguma forma estar disponível 100% ou 24/24, esse mesmo sistema tenha um particionamento, que seria a divisão do banco de dados principal dele por áreas. Né? Nós criaríamos shards, que são por determinada região, que são Luanda, Bengo e não só, e por intermédio dessas regiões a gente conseguiria distribuir o tráfego utilizando o load balance. Agora, como é que vamos ver? Aqui temos um exemplozinho. Por exemplo, aqui temos os telefones, nesse caso, que são os usuários fazendo requisições. Teríamos o load balance, que eu já expliquei para que ele serve. Ele faria a distribuição do tráfego para os servidores disponíveis com base na necessidade que o usuário tem. Entende? Por este mesmo motivo, nós, como íamos distribuir por região, teria de alguma forma regiões que estariam com mais usuários em relação a outras regiões que teriam menos usuários. Essas regiões que teriam mais usuários, de alguma forma, por exemplo, Luanda, nós também faríamos uma subdivisão dentro desta divisão que nós já fizemos, permitindo assim com que o tráfego passasse por esses todos os lados. Mas pensando nisso, perguntar como é que teria sincronização de dados, como é que o dado estaria sincronizado. Então, os dados estariam sincronizados porque essa técnica do share já é uma técnica utilizada há um bom tempo, entende? É uma técnica utilizada há um bom tempo, e a maioria das infraestruturas como o Mongo, o AWS não só, eles disponibilizam capacidade, nesse caso, para tu fazer o share de forma assíncrona. Por exemplo, podemos utilizar, nesse caso, mensageria, que seria por eventos. Nós dispararíamos essa mensageria por evento, por exemplo, aqui eu coloquei, tem o exemplo do McQueen, né, que é uma fila, que de alguma forma, e através dela nós conseguiríamos, nesse caso, mandar eventos. Quais são esses eventos? Uma transição, por exemplo, é um evento. Um usuário vai começar a fazer uma transição. Então, esse evento passaria por essa mesma mensageria, mandaria para outro servidor, né? Mandaria para outro servidor. Então, de alguma forma, teria sempre a sincronização. Após o sucesso do pagamento, tem que enviar dados para um outro servidor. De forma síncrona, tudo funcionaria bem. Esta lógica do share, a mesma lógica utilizada na plataforma do Ethereum. Nós conseguimos ver, existe diferença de blockchains. Tem a blockchain do Bitcoin, tem a blockchain da Ethereum, né? A blockchain da Ethereum, só para termos uma noção exata sobre isso, é a blockchain mais rápida que existe, entende? Porque o modelo deles de arquitetura, no System Design que eles implementaram, eles utilizaram shares por coins, entende? Utilizaram shares por coins. E esse share permite a sincronização exata dos dados, permitindo em nesse caso,
o sistema não cai, né? Tem uma palavra muito bonita que eu queria pronunciar aqui, mas está me fugindo da mente que eu queria falar, mas está me fugindo da mente. Mas o que eu queria dizer é que o sistema não vai cair, entende? E por isso eles têm uma das blockchains mais rápida, por causa dessa técnica, entende? Por causa desse design system, que muitas das vezes não é olhado por muitas pessoas, mas quando tu tens um gargalho, quando tens uma infraestrutura que está a apresentar problemas sérios, tu tens que encontrar soluções viáveis. Então, esta minha ideia de fazer este vídeo simplesmente para proporcionar com que a empresa em si, Dubai, né, a companhia Dubai, olhem, nesse caso, para as possibilidades das soluções. Eu estou a trazer soluções viáveis para eles. Então, eu não sou trabalhador do Dubai, nem nada parecido do gênero. Sou um desenvolvedor, nesse caso, sou estudante, e por este mesmo motivo eu sei que esta é a solução, entende? Eu já sou licenciado, sou um cientista computacional e devido aos meus anos de carreira eu consigo distinguir quando nós estamos perante um gargalho e qual deve ser a solução mais viável. Toda solução deve ser discutida, então eu estou a trazer aqui uma solução que vai proporcionar mais rentabilização para o banco. Porque se o aplicativo não cai, o que vai acontecer? Vai ter publicidade por parte dos utilizadores. Os utilizadores vão começar a falar sobre o banco. Olha, o banco vai, ele tem um aplicativo, vai direto, ele não cai, ele não acontece isso e aquilo. Isso traz mais cliente. Quanto mais cliente, mais o banco vai ganhar. Então devemos pensar de forma racional para a gente crescer, porque o banco precisa crescer. Certo. Agora vamos dar continuidade. Tá bom. Certo. Aqui tem um exemplozinho de como funcionaria, por exemplo, o particionamento da tabela. Como nós já soubemos, né, que precisar particionar a tabela, precisamos de alguma forma entender como é que esse particionamento vai ser feito. Aqui nós temos uma tabela normal, aqui temos dois modos de particionamento, através de uma escala vertical e através de uma escala horizontal. Nós estamos perante uma escala horizontal, devido à quantidade de usuários que nós já temos muitos usuários. O Banco Buy, nesse caso, tem muitos usuários atualmente lá, então ele precisa de alguma forma criar um particionamento de forma horizontal, com base nessas quantidades de usuários. Por exemplo, essa aqui seria a tabela principal para as transações, e ela teria esse particionamento, mais esse particionamento, que seria shard 1, por exemplo, que podemos considerar como shard 2, entende? E esta maneira como os itens, nesse caso, os usuários vão ser divididos, permite com que uma grande quantidade de usuários esteja alocado simplesmente para aquele banco de dados, que é da divisão principal, percebes? Ele parte da divisão principal para os seus filhos, ou slave, entende? Porque eles vão desempenhar esta necessidade, vão desempenhar a funcionalidade de permitir que o sistema não caia, entende? O sistema não pode cair. De alguma forma o sistema não pode cair. Então, ao não permitir que a requisição seja feita diretamente ao banco principal e seja feito nos seus filhos ou nas suas participações, isso vai permitir com que o tráfego, né, e o tempo de resposta seja muito mais rápida, entende? Vai permitir o tempo de resposta mais rápida e assim o usuário, quando vai para fazer simplesmente uma visualização do seu balanço, ele vai pegar o balanço através do histórico. Podemos colocar cache, por exemplo, onde nós colocaríamos o cache exato também colocaríamos cache por região, nesse caso. Podemos até colocar cache por região, seria uma ideia muito boa. Então, colocaremos cache por região, então nós temos conhecimento que este usuário, o balanço dele pertence a Viana, por exemplo. Ou nesse momento estou em Viana, então eu posso dizer, usuário Luiz, que sou eu, o Rosada, o seu balance está localizado em Viana. Sempre que eu fazer uma requisição, vamos ir para o cache, nesse caso. O cache pode ser memória e podemos ter uma persistência em um banco, né? Podemos utilizar o Redis, por exemplo, para nos colocar uma persistência dentro de um banco. Então, através da minha localização, conseguiriam pegar o meu cache e saber exatamente o meu balance e não iria diretamente até, nesse caso,